O calor do meio-dia colava o alcatrão aos sapatos. Ao longe, ainda se ouviam palmas, gritos, fotografias a disparar em série. Eu estava encostado ao nosso carro, o mesmo carro que conduzi tantas noites depois do segundo turno, com uma camisa nova que já me parecia velha. Quando ela veio na minha direção, trazia o diploma numa mão e um envelope pardo na outra. Sorriso de pose, olhos frios. Tenho só uma coisa para tratarmos, disse. Como quem comenta o tempo. O almoço. Com a tua turma, arrisquei. Não, o divórcio. A palavra caiu entre nós com a mesma indiferença com que um copo de plástico cai num caixote cheio. Ela estendeu o envelope. Dentro, páginas com o meu nome desdobravam-se como uma sentença já cumprida, divisão de bens. Conta disto, conta daquilo. O apartamento, no meu futuro nome porque vou ganhar dinheiro de médico. Tudo preparado, calculado, como se 8 anos coubessem em campos a preencher. Estás a falar a sério? Completamente. Ela não piscou, não preciso mais de ti. Isto, ergueu o diploma, é o meu novo começo. Tu foste muito útil. Mas acabou. Útil. Sabias ao que vinhas. A minha prioridade sempre foi a medicina. Agora quero começar do zero. Sem peso morto. Peso morto. O sol bateu-me no rosto, as têmporas latejaram. Vi famílias a abraçar-se. Pais orgulhosos a tirar fotos com mãos trêmulas. E eu ali, a ouvir a mulher a quem paguei propinas. Rendas. Contas de luz. A reduzir-me a uma palavra. Útil. Peso morto. Abri o fecho da caneta que trazia no bolso do casaco, hábito de trabalho, de quem assina orçamentos. Recibos. Vidas invisíveis. As páginas tremiam um pouco nas minhas mãos. Mas o traço saiu direito. Nome completo. Data. Assinatura. Sem drama. Sem súplica. Sem o espetáculo que ela talvez esperasse. Quando terminei, devolvi-lhe o maço de folhas. Parabéns pelo diploma, e pelo divórcio. A máscara dela rachou. Não muito, o suficiente para eu ver a surpresa. Ela recuou meio passo. Espera, não vais contestar, não vais, sei lá, falar comigo? Porquê? Perguntei, para lutar por alguém que me chama peso morto no dia em que se forma. O murmúrio do parque cresceu. 2 colegas dela aproximaram-se. Curiosas, uma reconheceu-me com o olhar de quem já ouviu a história do marido que trabalha dobrado. De repente, percebi que aquele não era o nosso momento, nunca foi. Sempre foi o dela, e eu apagar a luz do palco. Ela tentou responder, mas o telemóvel vibrou. Nomes de gente importante a piscarem no ecrã. Orientador. Futuro chefe. Convites para fotos. A vida nova chamava-a. Impaciente. E eu, de repente, senti um silêncio nítido por dentro. Não vazio, nítido. Como uma sala enfim arrumada. Guardei a caneta. Endireitei as mangas. Dei 2 passos para trás. Como quem sai de uma fotografia para não estragar a composição. Boa sorte, disse, e virei-me. Comecei a andar. O sol ardia no asfalto. E cada passo parecia soltar uma corda invisível presa ao meu peito. Atrás de mim, ouvi um sussurro. Quem era aquele? O marido. Ex-marido. Sorri sozinho. A palavra nova cabia-me estranhamente bem. Quando cheguei à esquina, parei um segundo. O vento trouxe-me um resto de aplauso. Cheiro a relva cortada. Promessas que não eram minhas. Meti a mão ao bolso. Tateei a caneta, a mesma com que assino começos e fins, e senti. Pela primeira vez em muito tempo. Que o próximo gesto me pertencia. Há momentos em que a vida não grita, clica. Um fecho, um trinco, uma decisão ao nível do osso. Ali, no estacionamento quente de uma quinta-feira de maio. Percebi que o que ela chamou de peso morto era, afinal, o alicerce que tinha sustentado tudo. E alicerces, quando se retiram, deixam edifícios inteiros a tremer. Respirei fundo. Olhei a estrada a descer. Os carros a cintilar como peixes ao sol. E soube exatamente o que fazer a seguir. 72 horas. É o tempo que um homem precisa para desaparecer de uma cidade, quando finalmente decide aparecer na própria vida. O relógio começou a contar no momento em que virei a esquina do campus. 72 horas. Não para fugir dela, para sair da versão de mim que aceitava ser útil. O primeiro minuto foi o mais difícil, a vontade de telefonar, de pedir que repetisse o que disse, para ter a certeza de que aquilo tinha mesmo acontecido. Não telefonei. Abri o bloco de notas. Escrevi 3 palavras: fechar, transferir, partir.
Hora 1. Banco. Fila lenta. Ar-condicionado a soprar demasiado frio. O funcionário olhou para mim por cima dos óculos. Encerrar conta conjunta. Por favor, transferir a minha parte para esta nova conta. Preciso de confirmar alguns dados. Profissão. NIF, morada, e foi tic-tic-tic no teclado. Enquanto respondia, via os nossos últimos 8 anos a desfilar no ecrã dele. Propinas. Renda. Supermercado. Livros. O estendal de gastos que sustentou um diploma que não era meu. Assinei. O funcionário sorriu por educação. Para mim, aquele papel foi mais do que um encerramento, foi a primeira vez em anos que um movimento financeiro tinha apenas o meu nome. Hora 6. Companhia elétrica. Voz metálica. Boa tarde. As chamadas podem ser gravadas para controlo de qualidade. Pedi o cancelamento. Do outro lado. Hesitação. Tenha certeza. Ficarão taxas de desligamento. Tenho. E repeti o mesmo com a internet. A água. O gás. Em cada confirmação. Uma corda a menos a prender uma vida que já não me pertencia. Doeu, claro que doeu. Chorei no estacionamento do call center. Com as mãos no volante e a cabeça encostada ao couro quente. Não era vingança. Era inventário. Era finalmente reconhecer que o peso morto não era eu, eram as estruturas que eu segurava sozinho. Hora 15. Contrato de arrendamento. O senhorio. Um homem de boné gasto e riso fácil. Atendeu-me na oficina onde troca sempre o óleo do carro. Preciso de formalizar a saída. O contrato está só no meu nome. Pensei que vocês eram. Já não somos. Ele assentiu com um, pois. O tipo de, pois, que cabe tudo e não julga nada. Combinamos a entrega das chaves para sexta às 5 horas da tarde. Tinha 2 dias e meio para transformar uma casa numa caixa. Hora 24. Chuva. Caixas de cartão espalhadas como ilhas num mar de coisas que, de repente, deixaram de significar. O que levo. O que me representa se tirar dela todos os nós. Escolhi com a precisão de quem monta andaimes, as ferramentas. Os discos de vinil que ela dizia ocuparem espaço. A loiça da minha avó envolvida em jornais. 3 camisas. Um casaco. Peguei em fotografias antigas e larguei outras, não por raiva, mas por higiene. O telemóvel vibrou. Precisamos de falar. Não abri. Outra mensagem, não podes simplesmente desaparecer. O irónico, sempre estive presente quando era preciso pagar. Calar. Aguentar. Desaparecer não era fugir, era aparecer onde nunca me permiti estar. Hora 38. Operadora móvel. Portabilidade do número. A atendente falava depressa. Os dedos a riscar no ecrã. Quer manter o mesmo contacto. Quero manter a mesma voz. Só mudar o eco. Ela sorriu sem perceber. Talvez tenha sido a primeira vez que disse uma frase para mim e não para ser entendido. Hora 50. Obstáculo. O balcão dos correios a fechar. A funcionária já a arrumar a caixa da caixa registada. Só preciso de enviar estes documentos. Já passou da hora. Por favor. É importante. Ela olhou-me de alto a baixo, talvez tenha visto a urgência nos olhos, e reabriu o talão. Carimbou com força. O som do carimbo foi um coração a retomar o compasso. Hora 60. O apartamento. O eco dos meus passos numa sala onde antes cabiam 2 vozes. Fui à cozinha. Abri o frigorífico. Tupperwares alinhadas como soldados cansados. Jantares aquecidos. Noites de estudo. Hoje não consigo falar. Amor. Amanhã tenho exame. Amor. A palavra ficou-me na boca como algo que tentei engolir ao contrário. Deitei comida fora. Lavei as mãos. Apaguei as luzes. A luz do corredor vacilou, por segundos. Vi a nossa rotina a piscar como lâmpada velha, e depois a escuridão repousada de uma coisa que termina. Hora 70. Chaves na palma. Um último giro pela casa para ver se faltava algo. Havia um casaco dela atrás da porta. Cheirei-o, detergente neutro e hospital, e deixei-o pendurado. O que acabou não precisa de troféus. Hora 72. Entrega ao senhorio. Assinamos. Ele tentou dizer alguma coisa. Não encontrou. Eu encontrei. Obrigado por ter sido correto. Saí com a mochila às costas e uma caixa no colo. O sol rompeu por entre nuvens como uma fita que se corta numa inauguração. O meu telemóvel voltou a vibrar. Desliguei-o. Coloquei a caixa no banco do passageiro. Subi para o meu lado. Respirei fundo. A bússola interna apontava para longe. Não era fuga, era rumo. Na saída da cidade, a estrada parecia uma régua limpa.
Girei o rádio até encontrar silêncio. Senti o corpo cansado, os dedos doridos, mas havia uma leveza inédita nas articulações. Quando retirar um alicerce falso, a casa cai, quando reconheces que tu foste o alicerce. Escolhes onde o assentas a seguir. A placa na autoestrada dizia: Oeste. Sorri. Pensei numa janela com chuva. Num café quente. Num trabalho onde me olhassem nos olhos sem ver apenas a carteira. Portland não era um sonho. Era apenas um lugar suficientemente longe para caber quem eu estava a tornar-me. Apertei o cinto. Liguei o motor. É pela primeira vez em muitos anos. Avancei só porque eu queria. E então aprendi que recomeçar não é um endereço novo, é uma rotina nova. Em Portland, entre o vapor do café e o barulho de um estaleiro, eu ia descobrir como é que um homem volta a ser casa para si mesmo. Portland recebeu-me com chuva miúda e um café que sabia a princípio. O primeiro amanhecer no T1 alugado, janela para um parque de estacionamento. Paredes brancas demais, trouxe um silêncio que não doía. Era um silêncio utilizável. Pus água ao lume. Moí os grãos devagar. Deixei o vapor embaciar o vidro. Ali, entre o tilintar da colher e o cheiro quente, percebi: recomeçar não é mudar de cidade, é mudar de hábitos até que a cidade mude contigo. Procurei trabalho como quem procura chão. Numa semana, estava num estaleiro a sul do centro. Capacete amarelo, botas laranja. A empresa construía um bloco comercial. Prazos apertados. Orçamento ainda mais. Apresentaram-me como gestor de obra. Vê se pões isto a andar. Eu assenti, e, pela primeira vez em anos, alguém estava a pedir-me competência. Não sacrifício. O teste chegou cedo. Caminhão de betão atrasado. Previsão de aguaceiros à tarde. A armadura pronta a oxidar. O encarregado praguejou. O telefone do fornecedor caiu em caixa de correio. Os operários começaram a olhar para mim como se os milagres fossem um item do meu cinto de ferramentas. Chamei a equipa. Abri o plano. Cobertura provisória já. Plásticos. Ripas. Tudo o que houver. E liguem ao fornecedor B, digam que pago o diferencial se entregar até às 14. E se chover, chefe? Vai chover. Por isso mexam-se agora para, quando chover, termos feito o que depende de nós. Corremos. O céu, no seu humor cinzento, segurou as primeiras gotas até o caminhão branco entrar a buzinar como salvação. A betonagem arrancou. A cobertura improvisada aguentou. E às 4:30 da tarde tínhamos laje. O engenheiro passou. Fez uma pergunta. Outra. E no fim disse apenas: bom trabalho. Foram duas palavras pequenas que empurraram uma parede por dentro. Descobri que o meu valor em silêncio era trabalho feito, o ruído que me chamava, peso morto, ficou a muitos quilómetros. As tardes começaram a ter dono. 2 vezes por semana. Aulas de gestão de projetos na universidade local, não para fugir do passado, mas para aprender uma linguagem que traduzisse o que já sabia fazer há anos. Ao sábado, trilhos, gente com capas de chuva, cães enlameados, conversas que não pediam explicações biográficas. Havia uma honestidade na subida, cada um respirava o seu próprio esforço. Eu gostava disso. Numa terça-feira, entre mochilas e capas, entrei numa livraria-cafeteria para escapar a uma bátega. Ela estava numa mesa com um portátil e um caderno de esboços. Cabelo preso, mangas arregaçadas, atenção tranquila. Sentei-me perto, ela sorriu como quem reconhece um desconhecido. Parece que a chuva te adotou, disse. Acho que eu é que a adotei primeiro. Chamava-se Inês, designer gráfica. Falámos de livros que cheiram a tinta, de logótipos mal feitos, de como certas cidades parecem combinar com certas feridas. Quando a conta chegou, ela puxou metade com naturalidade. Não foi um gesto grande. Foi o gesto certo. A normalidade. Percebi. Também pode ser revolucionária. Ainda assim, a noite tem truques. Uma dessas noites, abri o telemóvel. O cursor ficou a piscar na conversa arquivada. Como se uma luz velha teimasse em não morrer. Estás bem? Escrevi. Apaguei. Escrevi. Obrigado. Apaguei. Fechei a janela. Desliguei o ecrã e, pela primeira vez em muito tempo, fui dormir por escolha e não por exaustão. Crescer, às vezes, é aprender a não enviar. Com a Inês, as coisas foram devagar, sem contratos implícitos. No meu apartamento, eu cozinhava e ela trazia vinho e flores do mercado, no dela. Ela cozinhava e eu lavava. Arrumava. Aprendia a gostar do silêncio a dois. Quando ela tinha um pis, eu ajudava a cronometrar.
Fazia perguntas difíceis. Sugeria cortes, quando eu tinha uma reunião tensa. Ela afinava o meu slide. Tirava redundâncias. Lembrava-me que a clareza é a versão ética da força. Era parceria, não caridade. Pela primeira vez, eu não carregava alguém, caminhávamos lado a lado. Domingo. Voltei ao estaleiro vazio. Subi a laje que tínhamos salvo da chuva. A cidade respirava em volta. Montanhas escuras no horizonte. Um comboio a riscar de longe. Sentei-me no betão frio e ouvi o próprio corpo. Já não havia aquele zumbido permanente de urgência alheia. Havia espaço. É dentro dele. Uma pergunta nova: quem sou eu quando não estou a sustentar ninguém? Demorei-me nessa pergunta como quem prova um café pela primeira vez. A resposta não veio em palavras. Veio em rotinas, o despertador às 6. O café que embacia a janela. O bom dia à equipa. A mão da Inês a apertar a minha no meio da rua. O caderno com listas curtas e possíveis. Cuidar de mim. Descobri. Não me tornava mais pequeno, tornava-me mais inteiro. Enquanto eu aprendia a ser casa para mim. Do outro lado, a liberdade dela apresentava a fatura. E foi então que a vida, com a sua ironia contável em juros, começou a cobrar cada escolha feita à pressa. Soube das primeiras rachaduras por alguém que nunca gostou de mexericos. Mas que reconhece injustiças de longe. A tua ex, disse-me um conhecido comum ao telefone. Meses depois de eu já estar firme em Portland, a liberdade saiu-lhe cara. A conta chegou ainda antes do primeiro salário de interna. O banco não espera promessas, os juros não aceitam aplausos de formatura como moeda. O que ela chamou de começar do zero, começou. Na verdade, por um número negativo. A renda era a mesma. Mas o apartamento estava mais frio. O frigorífico aceso custa dinheiro, a internet também. Quando percebeu que as utilidades tinham sido sempre pagas por um nome que já não morava ali. Foi tarde para pôr em débito direto. O ecrã do telemóvel iluminou-se com notificações que soam sempre da mesma maneira, em atraso. Vi a cena através de quem me contou, fim de tarde. A luz do teto a piscar e apagar. O bip grave do frigorífico a morrer. Tupperwares a soarem sobre a bancada. A primeira roommate, estudante de mestrado, tropeça numa poça de água do degelo e pragueja. A segunda, enfermeira, pergunta quem paga o quê. Eu resolvo. Ela disse. Mas o verbo, resolver, é caro quando o salário ainda não chegou. No hospital, a liberdade vestia-se de scrubbies e vinha com relógios que não obedecem a ninguém. Turnos de 28, 32 horas. Olhos secos. Uma sandes no bolso do jaleco. Cafés a servirem de traves mestras para manter o teto interior de pé. A vida social, aquela que ela imaginara como recompensa, coube numa cesta mal tirada entre uma ronda e outra. Descobriu. Como todos descobrem, que um corredor de hospital é um espelho sem piedade, devolve-nos a cara exata que temos. Não a que projetamos na cabeça. A curva descendente ganhou inclinação quando o carro decidiu não pegar às 4 da manhã. Numa chuva miúda de novembro. Capô aberto, motor a tossir, bateria morta e um orçamento que não admitia mais nada a crédito. Telefonou a 3 oficinas. Ouviu 3 preços. Desligou 3 vezes. Apanhou um autocarro meio vazio. Dormiu encostada ao vidro. Acordou 2 paragens depois. Correu o resto a pé com sapatos encharcados. 3 meses assim. Até que lhe aprovaram um financiamento para um usado com prestações que morderam o pouco ar que restava no fim do mês. As roommates já não eram figurantes. Tornaram-se couro grego, e duro. Foste tu que cortaste com ele no dia da formatura. Não foste. Isso diz muito. A palavra voltou a ela como bumerangue. Peso. Não o morto, o do olhar dos outros quando percebem que uma escolha foi feita de costas para quem segurava a casa. Na residência, os colegas começaram a associá-la a uma pressa que não era profissional, era existencial. Queria chegar a um lugar onde a culpa se calasse. E a culpa é péssima copiloto. Basta um deslize para começarmos a procurar atalhos que não existem. Contaram-me que, numa madrugada longa, alguém a viu a consultar bases de dados fora do escopo do turno. Nomes. Cruzamentos. Um filtro mal pensado. Não achou nada que lhe valesse uma resposta. Mas achou o risco. E o risco, nos hospitais, tem sempre auditores que dormem com um olho aberto. Dizem que houve um aviso informal. Não voltes a fazer isto. Daqueles que entram no ouvido e ficam a assobiar meses. Eu, de longe, ouvi tudo isto como quem reconhece um eco, o som cavernoso das escolhas a baterem nas paredes.
Não havia alegria em saber que a fatura estava a ser cobrada. Havia apenas a simetria fria dos factos. O que para mim tinha sido libertação. Para ela tornou-se uma liberdade com algemas, contas, horas, silêncio. A diferença. Eu escolhi-me a tempo. Ela escolheu a ideia de si a crédito. Talvez por isso, a seguir à descida venha quase sempre um instinto, recuperar o que se deitou fora. Como quem revira o lixo à procura de uma chave. Quando percebi que a curva dela não era acidente. Era estrada. Também percebi o inevitável, um dia. As minhas horas tranquilas em Portland iriam ser interrompidas por números desconhecidos. Mensagens longas. Histórias urgentes. E foi assim, entre notificações de atraso e turnos intermináveis, que começou a fase seguinte, 3 anos de caça. Porque há pessoas que, quando finalmente medem o vazio, decidem perseguir o único lugar onde um dia se sentiram completas. O problema é que, quando chegam, já não encontram a mesma pessoa. Começou com um número desconhecido a uma terça-feira de março. Depois outro. Depois 27 no mesmo dia. As mensagens chegavam como granizo. Precisamos de falar. Cometi um erro. Diz-me onde estás. Eu lia o preview e apagava. Aprendi a diferença entre o impulso e a decisão. O impulso abre, a decisão arquiva. Na semana seguinte, o telefone do trabalho tocou. A recepcionista. Voz baixa. Há aqui uma mulher a dizer que é tua esposa. Diz que é urgente. Não tenho esposa, respondi. E o silêncio doeu menos do que eu esperava. O padrão escalou. Apareceu no meu emprego antigo, ligou a colegas que mal sabiam o meu apelido, deixou recados nos recantos digitais da cidade, grupos de bairro. Anúncios perdidos. Procuro o meu marido. Perdemo-nos com a vida. A Inês mostrou-me um desses posts no ecrã do telemóvel. No sofá da minha sala. Isto é sobre ti. É sobre a versão de mim que já não existe. Os amigos das caminhadas começaram a receber perguntas num café de esquina. A vizinhança viu um carro estacionado demasiado tempo na minha rua. A senhora Chum, de voz doce e olhos atentos, parou-me ao fim da tarde. Sacos de mercearia nas mãos. Ela esteve aqui desde o meio-dia. Não lhe disse nada. Fez bem, Dona Chum. Se voltar, ligue para a polícia, por favor. Eu também liguei, linha não urgente. Falei devagar. Registrei datas. Print screens. Horários. Não para me vingar. Para me proteger. Foi assim que entendi que limites não são muros de raiva, são cercas de respeito próprio. Uma noite. O intercomunicador tocou sem parar. Depois punhos na porta. Depois a voz dela através da madeira. Eu sei que estás aí. Só 5 minutos. Os minutos não são sempre moeda. Às vezes são isco. Encontrou-me, afinal, no sítio mais banal, corredor de madeiras da Home Depot. Um sábado cinzento. Eu carregava tábuas para o meu novo deck, ela carregava 3 anos de urgência no olhar. Por favor, não fujas. Não estou a fugir. Estou a comprar madeira. Ficámos frente a frente entre cheiro a pinho e o apito distante de um empilhador. Ela falou depressa, estava exausta. Tinha dito o que não queria dizer. Tinha confundido independência com arrogância. Queria pedir desculpa. Queria começar de novo. Eu ouvi tudo. O passado merece ao menos escuta, não promessa. Sabes o que descobri entretanto? Perguntei, que não querias alguém. Querias o que alguém te dava. Não é verdade. Eu amei-te. Talvez amasses o que aguentei por ti. Há diferença. Ela deu um passo, como quem tenta atravessar um rio sem ponte. O que posso fazer para te provar? Nada. E não por rancor. Porque eu mudei. As pessoas não mudam assim. Mudam quando deixam de ser utensílio. O silêncio ficou denso. Foi aí que eu disse: estou noivo. A palavra cortou o ar como uma linha de prumo a cair. Ela levou a mão ao peito. Procurou uma cadeira que não existia. Não havia como sentar aquela notícia. Não desistiu. Dias depois, apareceu no lobby da minha empresa de bata e crachá. Informação médica urgente. O segurança olhou para mim, eu olhei para ela, acenei ao supervisor para me dar 1 minuto. Isto é sério? Perguntei. Eu precisava de te ver. Então vê, isto acabou. Tirei do bolso um envelope. Dentro, 2 coisas. Primeira, uma ordem de restrição. Qualquer contacto, direto, indireto, digital, porta, colegas, torna-se assunto legal. A mão dela tremeu com o papel. Segunda, isto. Era um convite.
O meu nome e o da Inês em letras que não gritavam. Uma data de setembro. Um jardim em Portland. Quero que entendas que, seguir em frente, não é uma ameaça. É um estado. Já lá estou. Ela chorou. Não gritei. Não expliquei a mais. Os seguranças acompanharam-na até à porta com a delicadeza de quem leva embora uma história que já não nos serve. Fiquei no átrio a olhar o reflexo no vidro, não havia Vitória. Havia clareza. O não definitivo não foi uma parede, foi uma estrada que eu escolhi não voltar a descer. É às vezes. A melhor forma de dizer adeus é mostrar o lugar onde o adeus se tornou desnecessário. Se a caça terminou ali. O meu caminho seguiu noutro sentido, para um jardim onde as promessas não pedem recibo. Porque o fecho verdadeiro não é castigo, é celebração do que vem a seguir. No dia do casamento, o sol pousou sobre o jardim como quem pede desculpa por todas as tardes cinzentas. Havia cadeiras brancas, um arco simples com folhas de oliveira, e um corredor de pedra que soava diferente sob cada passo, como se a terra tivesse memorizado o peso que larguei. Parei no início do corredor. Respirei. Por um instante. Ouvi um eco antigo, o estalar de um envelope pardo num parque de estacionamento. Uma palavra que me feriu a pele. Peso morto. Sorri. Há ecos que só existem para nos lembrar o caminho que já não voltamos a percorrer. A Inês apareceu do lado oposto. Leve como quem chega sem exigir lugar. Quando os nossos olhos se encontraram. Senti a mesma nitidez que senti naquele dia em que assinei o fim, não vazio. Clareza. O oficiante falou pouco. As promessas nasceram de nós. Sem manual. Eu escolho-te todos os dias, disse-lhe, não quando for fácil, precisamente quando não for. Ela apertou-me a mão. Eu não preciso de ti para existir. Quero-te para partilhar. Não houve grandiloquência. Houve verdade. Houve família encontrada. Os amigos das caminhadas. A senhora Chum com um vestido floral. Colegas que sabiam a diferença entre ser útil e ser escolhido. O fotógrafo pediu-nos um abraço, encostei a testa à dela e, pela primeira vez desde que ouvi a palavra, peso. Entendi que vingar-se não é devolver feridas, é viver de forma que a ferida deixe de ditar o ritmo. Depois, no copo d'água, alguém perguntou pelo nosso começo. Eu podia contar a história do desaparecimento em 72 horas. Da laje salva da chuva. Das chamadas ignoradas. Da Home Depot onde deixei um não definitivo. Mas limitei-me a dizer. O melhor da nossa história é que não começou por falta de nada. Começou por escolha. E nesse momento compreendi também outra coisa, perdoei não para absolver, perdoei para libertar espaço. O perdão foi tirar móveis velhos de uma casa onde o futuro precisava de caber. A raiva podia ter sido o meu combustível. Mas a raiva arde depressa. A paz dura mais. Quando os brindes terminaram, o jardim ficou num sussurro de folhas. Pousei o copo. Afastei-me 2 passos. E olhei o conjunto. A cena refletia, como num espelho honesto, tudo o que eu não tinha no estacionamento da formatura: reciprocidade, respeito, silêncio bom. É sem qualquer triunfalismo. Apenas com gratidão. Pensei, se isto é vingança. Que seja sempre assim, viver tão bem que o passado deixa de ter morada. Não vou romantizar, nem todas as cicatrizes desaparecem. Mas deixam de coçar quando paramos de as cutucar. E há um momento em que a história deixa de ser sobre quem te magoou e passa a ser sobre quem tu te tornaste. Esse foi o meu. Agora, se chegaste até aqui, quero perguntar-te uma coisa, e é mais do que um pedido de comentário, é um convite a reconhecer o teu próprio espelho. Qual foi o teu momento de assinatura, aquele clique em que fechaste uma porta para poderes abrir outra? Escreve nos comentários. Partilha a tua história. Alguém do outro lado pode precisar exatamente das tuas palavras para dar o primeiro passo. Se este relato te tocou, subscreve o canal e ativa as notificações. Aqui, todas as semanas, contamos histórias de quedas que viraram chão. É antes de ires. Deixo-te 2 vídeos ao lado, um sobre recomeços improváveis. Outro sobre aprender a dizer não, sem pedir desculpa. Clica no que te chamar mais alto. Nós vemos-nos na próxima história. Até lá, escolhe-te, hoje e amanhã, com a mesma coragem com que cortarias um laço que já não te serve. Porque, no fim, a melhor resposta não é provar que tinhas razão. É fazer da tua vida a tua melhor prova.